Opa! E aí, pessoal? Bom dia, tudo bem? Semana maravilhosa que o Senhor concedeu para nós, né? Com certeza Ele está preparando uma nova semana, uma semana de bênção para você e toda a sua família. Nós vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, estudar mais um pouco da sua palavra, não é mesmo? Hoje nós vamos ver dos versos 11 a 24 de Romanos, capítulo 11. Se parássemos, né, no verso 10, que estudamos a semana passada, certamente poderíamos fazer indagações a respeito do real pensamento de Deus sobre o seu povo. Mas Paulo continua o seu ensinamento aos romanos, mostrando mais uma vez que os planos de Deus eles são perfeitos. Os versos anteriores nos apontam para um povo que permaneceria para sempre como escravos. Mas tudo tinha um propósito, pois como vemos no final do verso 11, que fala, pela transgressão deles veio a salvação aos gentios, aqueles que não tinham conhecimento da lei passaram a observar as coisas e acreditar que aquilo que eles estavam fazendo estava contra a vontade de Deus e pelo arrependimento passaram a crer na graça salvadora de Jesus Cristo. E isso é interessante, pois vemos que a transgressão fez com que os gentios alcançassem a justificação. E ao verem isto, os judeus passaram a invejar ou ter ciúmes, né, do que estava acontecendo com os gentios, que não eram considerados povo escolhido. E esta inveja ou ciúme fizeram com que alguns judeus refletissem e fossem transformados também, alcançando a justificação. É maravilhoso, né, como Deus age. Em Jeremias 18 tem uma passagem onde Deus leva Jeremias até a casa do oleiro. Quando o oleiro, quase finalizando a sua obra, o vaso se desfaz. E ele começa tudo de novo, fazendo um vaso novo. E Deus diz a Jeremias que ele poderia fazer assim com o seu povo. De um povo caído e quebrado pelas transgressões, poderia fazer um povo novo, com as vidas transformadas. É assim que Deus agiu e age em nossas vidas. Nos nossos erros, nos nossos fracassos, Ele tira o melhor, nos capacitando para a honra e glória dele mesmo. Nos versos 13 e 14, Paulo vai descrever e lembrar o porquê que Deus o escolheu. Se você se lembra da conversão de Paulo, registrada no capítulo 9, né, de Atos, Deus envia Ananias para orar pela vida de Saulo naquela época. E Deus diz que ele seria um instrumento para alcançar os gentios. E isso agora está acontecendo. Mas Paulo se alegra mais ainda, porque até os judeus estavam sendo alcançados. E você já parou para pensar qual o motivo que Deus ter te escolhido? Mas vamos seguir em frente. Observe o verso 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Paulo vai citar o exemplo usado na agricultura, no caso a enxertia, né, onde os galhos de plantas são enxertados em outra e passam a produzir seus frutos usando outra raiz. Viu um fato desses interessante na cidade de Coromandel, onde um aluno da faculdade enxertou-lhe vários tipos de plantas em um pé de limão. E o interessante é que produzia os seus frutos nas suas espécies numa raiz de um fruto diferente. E quando Paulo fala aqui da oliveira brava, ele se refere aos gentios que estavam sendo transformados e se misturando com o povo escolhido de Deus. E poderiam achar que eles tinham poder naquela transformação. E Paulo já tira essa ideia de um ramo poder dar força para outro enxertado. Os judeus de nada poderiam fazer naquele povo que estava ali sendo enxertado no meio, porque a seiva da verdade, ela vem da raiz, e o galho de si mesmo nada pode produzir. O fato dos gentios terem sido transformados era apenas pela graça de Deus e pela justificação em Cristo Jesus, e não pela ação de qualquer um daquele povo. E no verso 20,
Ele vai falar daqueles galhos que foram quebrados pela incredulidade, porém alcançaram a justificação. Deveriam permanecer firmes e não ensoberbecessem, porque para não se engrandecer, mas que tivessem temor a Deus, pois Deus, como agricultor, poderá podar novamente os ramos. E mesmo aqueles da aliança de Deus, da boa oliveira, que foram podados pela sua incredulidade, também poderiam ser enxertados na sua própria oliveira e poderiam produzir mais. Podemos entender várias coisas a respeito desta porção da palavra. Que diante do que estudamos anteriormente, a situação de um povo que estava considerado como escravos não é uma situação final para as suas vidas e que, dependendo da sua atitude e vontade de ter um novo rumo, com certeza teriam uma nova oportunidade. Os galhos podados, se enxertados novamente, podem produzir frutos como antes e buscarem a verdadeira seiva que vem da raiz. No caso deles, reconhecer a transformação que vem do conhecimento e reconhecimento do sacrifício de Cristo Jesus. Os galhos estranhos, que buscam a seiva da raiz, também podem produzir seus frutos, e isto não por causa dos galhos, e sim da raiz, pois dela que vem toda a seiva que a planta necessita. Não era para mérito deles como galhos, mas sim pelos méritos de Cristo, que traz a verdadeira transformação. Trazendo para a nossa realidade, muitas vezes tecemos críticas ou olhamos diferente para pessoas que se achegam no nosso meio, principalmente as pessoas da fé. E com o passar do tempo até nos envergonhamos por ver os frutos que eles produzem. A nossa missão como galhos ligados à verdadeira videira é abraçar os novos galhos, proporcionando uma boa enxertia, mostrando principalmente que a seiva que dá a vida vem da raiz, que é Cristo Jesus. Que você possa ser este galho, não pensando em você mesmo, mas pensando na raiz que vem de Jesus, que você possa ensinar as pessoas a produzir os seus frutos e buscar a verdadeira salvação. Que Deus nos abençoe. Ficamos aqui com a nossa cafezinho de hoje. Pega a palavra aí, pega o seu cafezinho, vai estudando um pouco mais. Deus vai falar no seu coração. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.